nós chegamos, né? Deixa eu ver a linha de raciocínio. A gente estava falando do Centrão antes. Pois é, eu estava Era querendo isso, recuperar. né? Aí É sim, isso? Centrão, né? O Centrão, quando dizem pra mim, O Centrão sempre existiu? desde a Constituição de 1988. Eu acredito que ele existiu antes da Constituição de 1988. Aliás, eu acredito que o Centrão existiu desde Cabral e Américo Vespúcio, entendeu? Então, desde daí, entendeu? É mais Foi desde daí. Porque o que é o Centrão? É um grupo que tem poder e se apropria das coisas públicas como se dela pertencesse. Ao longo do tempo, isso sempre existiu no Brasil. Frei Vicente de Salvador, um frei designado pelo rei de Portugal em 1613, já chegava aqui e falava do Centrão da época, que eram aqueles nobres que vinham para cá e, ao invés de ocupar a colônia, se apropriavam das coisas da coroa para o seu benefício pessoal, né? Frei Vicente de Salvador, 1613, já dizia o seguinte: por que esta turma que, aliás, não era essa turma, não era o termo desse seguinte, estes que para cá vêm não são afeitos às coisas públicas, né? Era outra forma de chamar de ladrão, né? O pessoal da época. Uma forma bonita. No português rebuscado, né? Então, isso aí um eufemismo. sempre... O Bolsonaro e o bolsonarismo é uma associação de duas tristes marcas na formação da sociedade brasileira. A apropriação das coisas públicas como se privada fosse, que você pode chamar de nome de corrupção, né? Ou fisiologismo, pode chamar desse nome, com um triste traço autoritário, escravocrata, preconceituoso, isso vem lá de trás misógino, também. vem desde lá de trás. A formação, lamentavelmente, nós tivemos na formação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nós tivemos esse traço. Claro. Né? Era a maior população escrava do mundo, não foi? Nós somos o maior país africano fora da África. Exato. Hoje. Olha, para ter uma ideia, né? Eu sempre recomendo o livro do Lauretino Gomes, Escravidão, que conta isso muito bem, que a gente tem dimensão do que representou isso. Veja, foram 12 milhões de escravos pretos que foram trazidos da África para a América. 12 milhões. Metade destes, quase 6 milhões, vieram para o Brasil, né? Formou o nosso resto povo. Dividido em todos os outros países. Em todo o restante da América, né? Nossa. E nós tivemos esse traço triste. Às vezes, assim, perspectiva histórica, eu sempre faço essa relação do ponto de vista da perspectiva histórica, porque a escravidão não foi um traço qualquer. A escravidão foi um traço triste Não, e lamentável. É uma coisa de você subjugar um ser humano. E a escravidão... Aí alguém pediu o seguinte, mas não existiu escravo antes? Existia. Na antiguidade existia. No Egito. Mas a escravidão da antiguidade não era escravidão mercantil e comercial, como ela foi imposta pelas nações europeias no século XVI, vencia outro e não era Exatamente. Isso? A escravidão comercial foi a mais cruel da história, né? Porque é o seguinte, alguém era trazido do seu habitat, né? Era tratado como coisa, era tratado como mercadoria, não tinha alma. Inclusive, o nome, a origem de negro, vem disso. Negro era do latim que não tinha alma. Ah, é? A origem de negro, assim, originalmente denominada pelos portugueses, pelos povos europeus, era isso. Era para tratar, era para reduzir a pessoa, o ser humano, à condição de coisa. Na história humana, não tem precedente como esse que teve. É a chaga mais triste da nossa história. Isso esteve marcado no nosso país. Todo mundo, eu acho que se revoltou com o caso que aconteceu agora do Rio de Janeiro. Exato. No quiosque lá, né? Assim, veja. Agora, descrevamos o fato. Um preto amarrado, açoitado até a morte em um bairro nobre do Rio de Janeiro, a 1 quilômetro da residência do presidente da República, que mora ali na Barra, né? A gente se escandaliza. É um absurdo. A gente se escandaliza com isso. Mas isso ao longo da história da formação do Brasil esteve. É normal, Isso era a presença disso daí. Era o cotidiano. Então, né? o Brasil, assim, nós temos um Brasil pujante, alegre. Essa mistura nossa, preta, branca, indígena, como dizia o Darcy Ribeiro, é o melhor de nós. Mas como foi formado pela nossa elite colonial, também criou uma compreensão de alguns que revela o pior de nós.
como foi formado, tem alguns que tratam como foram formados pensando nisso. Né? Então, o racismo na formação da sociedade brasileira, ele é estrutural, ele está presente na nossa formação enquanto sociedade. O machismo está presente na nossa formação como Estado. Sabe qual foi a primeira, Vilela, a primeira ordenação jurídica civil que teve em voga no Brasil? Foi um negócio chamado ordenação filipina. Né? Os portugueses, a ordenação deles, a ordem civil deles, era através de um conjunto de leis que eles chamavam de ordenações, né? E que derivava do rei de então. Então, a nossa primeira que teve em voga foi a ordenação filipina. Na ordenação filipina, tinha um artigo lá, eu sempre falo isso para meus alunos de História do Direito, que dizia o seguinte: é legítimo ao homem matar a mulher se encontrá-la no crime de adultério. Só não é legítimo matar o homem que está cometendo o adultério. Então, o homem, o marido, tinha o direito de matar a mulher. Se ela tivesse adultério, ele não tinha o direito de matar o homem. Isso estava na lei. Então, o machismo, a misoginia, o preconceito está presente também nessa formação. Isso nunca veio às claras. Nos últimos anos, você ficou um pouco assim escondido. A gente não via esse racismo estrutural como vemos, mas não via esse machismo estrutural como a gente percebe e vê hoje. O que foi que fez florescer isto? Né? Foi um movimento de extrema-direita que revelou esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, que criou uma cultura de ódio. Né? Por isso que a batalha contra o governo Bolsonaro não é uma batalha que eu digo que é somente uma batalha política. É uma batalha nossa civilizatória.